Hoje, turma, vamos mostrar para vocês uma mega granja com mais de 400 mil aves. Tudo começa aqui, na recria, onde os pintinhos se desenvolvem até chegar na fase de produção, onde elas chegam aqui, produzem os ovos, saem automaticamente higienizados, classificados, separados, que saem daqui direto para sua casa. Todo o processo produtivo da granja começa aqui na parte de recria. E na recria, aqui tem 70 mil aves, que elas estão inclusive sendo transportadas para o galpão de produção. E esse galpão de produção, nós vamos ver todo o processo saindo aqui até para lá. Não só aqui que é automatizado, toda a granja é automatizada. E vocês vão ver todos os processos produtivos aqui da granja. Vamos lá! Então, Leonardo, esse aqui é o galpão de recria, né? É aqui que tudo começa na granja. Sim, isso aí. É o coração da empresa. E assim, esse galpão aqui, ele é no sistema, que a gente tinha conversado anteriormente, Dark House, né? Que você controla tudo aqui. Você controla a iluminação, você controla aqui a temperatura também. É todo o ambiente controlado, né? Sim. Aqui, seguindo a instrução de cada raça, né? Das pintainhas que chegam, aí a gente coloca na temperatura ideal. Essa temperatura vai diminuindo à medida que ela vai crescendo, assim como a luz. O controle de luz ela começa a ficar 24 horas ligado e depois você vai diminuindo essa intensidade de luz, sempre de acordo com o manual da linhagem. E é importante salientar que é o seguinte, né, Leonardo? Esse galpão ele tem pouquíssima interferência do ser humano, né? Ele é praticamente quase todo automatizado, ou todo automatizado. Ele é todo automatizado. Aqui a gente tem uma pessoa que controla um galpão. Uma pessoa que controla um galpão dessa magnitude. Então, se você fazer relação de número de aves por mão de obra, né? É um negócio bacana. Tem que ser muito bem automatizado, porque senão você não consegue controlar uma população, unidade animal dessa quantidade, monta, né? E é por isso também que o custo de produção do ovo de granja ele se torna mais barato, né? Porque já não tem incidência de tantas pessoas assim na mão de obra. Você faz um investimento numa estrutura, né? Que você se paga, vamos colocar assim, com o tempo, e automaticamente a mão de obra é bem menor, então o custo de manutenção dele é bem menor também. Sim, o ovo, por ser commodity, né? A gente tem que produzir em escala. Tem que ter muita produção para poder ter o custo diluído. E a automatização traz esse tipo de vantagem, traz esse tipo de vantagem. Mas são pessoas muito bem treinadas também, né? Não é só colocar um material humano, porque atrás dessa equipe que aparentemente é uma pessoa, você tem uma equipe de manutenção também. Tá. Porque querendo ou não, você não tem um custo aqui com a mão de obra no dia a dia, mas a manutenção ela se torna importante porque aqui tudo é maquinário, motores e tudo mais. É engrenagem, é motor, é luz que sobe, é esteira que tira esterco, é arraçoamento, é a ração que vem automatizada, é a fábrica de ração que a gente vai ver depois. Então, atrás de uma mão de obra única, tem toda uma estrutura para manter isso aí. E aqui, turma, esse galpão ele é o seguinte, ele é todo automatizado. Então aqui, como a gente disse, não tem a mão humana aqui para poder tratar das aves. A ração ela vem, vocês vão ver o processo aí, por uma máquina que sai de um silo, né? Sim. E aí a máquina vem passando e tratando aqui de 1, 2, 3, 4 alturas, né, de gaiolas. E aqui são o quê? 1, 2, 3, 4... também mais 4 fileiras de um lado e do outro. De um lado e do outro. E detalhe, né? Tudo de uma vez só. E isso é controlado e tem um time, né? De tempo em tempo tem dado essa alimentação. Isso. De acordo com o programa de nutrição, o galpão ele automaticamente ele já sabe a máquina já sabe a hora de poder passar a ração, assim como a luz. O programa de luz, a luz aumenta ou diminui ou desliga nos determinados horários conforme o manual da linhagem.
E aqui, como a gente diz, é controlada a temperatura, e essa temperatura, como que é feito o controle dela aqui interno? Tem alguma forma de aquecimento? Como é que funciona? Sim, aqui a gente tem o controle, o aquecimento através de gás, que são os foguetinhos. A gente tem a central de gás externa e os foguetinhos internamente para poder aquecer na temperatura que o painel é programado. Então, quando a pintainha chega e exige, por exemplo, 35 graus a noite inteira e o dia inteiro, então, na madrugada, se essa temperatura cai, os foguetinhos ligam automaticamente para poder sempre manter essa temperatura. À medida que as pintainhas vão adquirindo idade e essa temperatura pode ir caindo, isso a gente vai fazendo o balanço. Já quando o ambiente está quente e precisa de abaixar a temperatura, porque também isso é uma verdade, aí a gente tem os coolers, que a gente trabalha por pressão negativa. Os coolers são irrigados com água, os exaustores tiram o ar aqui de dentro e o cooler põe um ar renovado, fresquinho, para poder controlar a ambiência. E até mesmo a gente estava conversando anteriormente aqui, se houver um estresse calórico muito alto, tem um processo de proteção. Um sistema de proteção. A gente determina qual que é o limite máximo de temperatura que o galpão permite, ou que a galinha suporta. A hora que esse limite chega num estresse, tem um desarme e as cortinas caem. Elas caem e aí as paredes ficam livres para poder circular o vento e diminuir a temperatura aqui dentro se chegar num calor extremo. Ou manualmente isso também pode ser feito. Pode ser feito também. E até mesmo pode baixar aqui manualmente também. Então todo o processo aqui, ele tem a parte que é automatizada, mas se houver qualquer tipo de falha, tem a parte manual que pode ser acionada. Você pode ter a interferência a qualquer momento para poder fazer alguma ação pontual. Né? Um outro detalhe interessante também, Leonardo, que aqui a gente está vendo que é tudo automatizado e pensa-se que é um custo alto assim, para poder manter uma estrutura dessa e até mesmo fazer um investimento. Qual o custo hoje para implementar um galpão, por exemplo, como esse, para 50 mil pintinhos, 50 mil franguinhos? Hoje isso aqui está estimado em torno de R$35 por ave. Por ave. De equipamento. Fora a estrutura civil e as benfeitorias que tem que ser em volta do galpão, porque isso vai de acordo com cada local onde foi instalado, né? Com terraplanagem, com aterro, desaterro, enfim. Mas, basicamente, de equipamento aqui tem em torno de R$35 por ave. Entendi. E outro detalhe também, aqui as franguinhas, elas chegam, no caso pintainhas, com um dia de vida. Sim. E elas ficam aqui até quase iniciar a postura. Exato. Isso aí em torno de 4 meses, né? E aí a gente, no fim, se retarda ou não de acordo com a necessidade do momento. Eu vi até aqui, estava fazendo as gravações ali, eu vi até um ovo ali. Já tem algumas que até iniciam a postura. Já está iniciando a postura, motivo esse que está fazendo a transferência, a gente está fazendo a transferência agora. E esse é até um detalhe que eu queria perguntar agora. Na transferência, como que é feita a transferência? Também é automatizada? Como é que é feita essa transferência para o galpão? Porque aqui é um galpão de recria e ele tem que obedecer também uma distância do galpão de produção, isso por segurança. E como é que é feita essa transferência para esse galpão? A transferência é feita, aí já é manual. Tem que pegar galinha por galinha, acondicionar em caixas, um número certo de galinhas por caixa, porque aí a gente consegue controlar a quantidade de lote, né? Quantidade de unidade animal, e é transferido através de caminhonete, caminhões que vão levar para o galpão de postura. Então vai aqui, os funcionários vão entrando em gaiola por gaiola, coletando as aves. Isso. E levando uns carrinhos de transporte que leva para a caminhonete, e a equipe leva e volta e vai fazendo esse rodízio o dia inteiro. Então praticamente é só esse momento que tem aqui um acesso de pessoas aqui com mais intensidade, né? Sim, mesmo porque aqui é um local que tem um acesso mais limitado para evitar estresse das pintainhas, evitar algum tipo de contaminação, um controle sanitário mais rígido, para a gente ter uma pintainha que vai virar franguinha, que vai partir com a postura com uma carcaça boa, que vai gerar ovos, né? Que é o fim de tudo. As linhagens que a granja aqui trabalha são a Lomond White, a Bourbon White, a HN, e elas têm um gasto até chegar na fase de produção, né? Porque
Isso aqui, na verdade, é um investimento até você colher o resultado, que é na fase de produção de ovos. E assim, qual que é o consumo dessas linhagens aqui até chegar na fase de produção? Aí é em torno de 7 quilos por unidade animal. Por unidade. Esse consumo começa baixo, porque elas estão pintainhas ainda, e termina num pico mais alto, e no final do fechamento em torno de 7 quilos. 7 quilos. E é interessante, turma, que aqui é produzido toda a ração, né? Sim. Eu creio que um dos maiores desafios para uma estrutura dessa, uma granja desse porte, é a questão da saúde, da biossegurança. Como que é feita aqui o processo de segurança dessa ave, biossegurança? É feita a vacinação aqui nas gaiolas? É ave por ave? É tudo automatizado? É só na água? Como é que funciona? Aqui a gente tem a vacinação pela água, tem a vacinação por pulverização, que é via inalatória, e tem a vacinação intramuscular, que aí sim é ave por ave. Aí tem que pegar ave por ave. Aí tem um processo, uma equipe treinada que tira de uma gaiola e passa para outra, vai vacinando e vai fazendo o rodízio. Você esvazia uma gaiola e vem transferindo de uma para outra, para você ter agilidade e causar menos estresse na ave. Né? E assim, por as aves elas serem presas em um espaço, né, pequeno, ela tem a vantagem do manejo ser muito mais simplificado, né? Sim. Você pode fazer todo o processo ali de forma bem simplificada, e por isso que os custos eles se tornam mais baratos da produção de ovo, por conta dessa facilidade também que tem do controle sanitário. Porque se essas aves tivessem, por exemplo, com acesso a um piquete externo, estando ali suscetíveis a uma doença que um passarinho trouxer, uma pomba e tudo mais, inclusive os passarinhos aqui, todo fechado esse galpão, e os outros também, sim, é muito por conta disso, né? Que os passarinhos trazem também problemas. Né? Exatamente, traz. O galpão, inclusive, se é preciso que a lona abaixe, a tela está ali para proteger, para não ter contato do externo com o interno e assim por diante. O controle sanitário realmente é muito importante para essa franguinha que vai virar galinha ter uma vida sadia enquanto ela está produzindo os ovos aqui. E outra dúvida que eu tenho, a gente falou lá que o consumo é em torno de R$7 e tem outros custos também da granja. Quanto que sai assim, cada franguinha dessa aqui até chegar na fase de produção? É em torno de R$22. R$22 por unidade. Que aí inclui vacinas, inclui o manejo, funcionário, tudo mais. Sim. Inclui todos os. E outra coisa interessante também é que assim, a gente pensa, né, pelo menos eu penso isso, que aqui deve ser 24 horas, né? Aqui tem gente 24 horas fazendo todo o trabalho. Como é que funciona esse manejo diário aqui? É só no horário comercial mesmo ou o dia inteiro, 24 horas, tem gente revezando? No começo da recria, que a gente fala, na implantação da recria, nos primeiros 15 dias tem um cuidado mais intenso, e é feito pela Isabela, que é a zootecnista da granja, e aí ela tem que ficar mais atenta, porque nós estamos tratando de uma pintainha de um dia de vida. À medida que ela vai pegando o corpo e cresce muito rápido, aí você pode diminuir esse horário de cuidado até tornar uma pessoa só para tomar conta do galpão. Então, e aí no horário comercial mesmo já dá conta? No horário comercial mesmo vai dar conta. E a partir do horário comercial até o outro dia é o galpão que vai fazer o trabalho de arraçoamento e recolher esterco e assim por diante. Turma, isso aqui é incrível, né? Mas isso aqui é só o início de todo o processo. Tem muitas outras estruturas aqui. Vocês vão ficar assim, maravilhados com tudo que vocês vão ver hoje. Agora, a gente vai para o próximo galpão para vocês conhecerem como que é todo o processo produtivo de uma granja com mais de 400 mil aves. Aqui agora a gente vai visitar um galpão no sistema californiano, que é um dos primeiros galpões daqui da granja, que foram construídos há 35 anos atrás. Vamos conhecer de perto para vocês verem como que funciona. A gente já está acompanhando como que é o processo de alimentar aqui a ração. A alimentação ela é feita por uma calha e é um sistema semiautomático, né? Ele vem com o carrinho e olha só, ele vai alimentando a calha e tem esse meio que dosador que faz com que fique proporcional ali a ração em toda a calha, em toda a extensão da calha. O seu Evaldo, há 35 anos atrás,
quando ele iniciou, quando ele fundou a granja no intuito de formar os filhos na faculdade. Esses são os galpões que deram início ao processo da granja. E aqui tem em torno de 8.000 aves e apenas um funcionário dá conta de todas as aves. Por quê? Porque mesmo sendo aqui um galpão que não é automatizado, ele foi construído de forma que facilite o manejo. Então as galinhas elas têm um sistema de calha, como vocês puderam ver ali, é manual o sistema de alimentação, mas é bem facilitado. Os ovos, como vocês podem observar, ó, eles rolam. E olha só, ele vem limpinho. Esse aqui quebrou, né? Uma pena. Mas os ovos eles vêm limpinhos aqui para serem colhidos. E os ovos são colhidos aqui 2 vezes por dia. Colhe de manhã e colhe à tarde. E a alimentação da mesma forma. A alimentação dá de manhã e dá o restante à tarde, 50%, 50%. E todos os ovos que são colhidos aqui, eles são levados para a esteira e da esteira vão para a compostagem. Então o sistema, aqui ele é manual, mas passou daqui ele já é integrado com o sistema de automação do entreposto. O manejo dos galpões, esses são os mais manuais possíveis, mas continua com um funcionário por galpão. Ele faz 2 passagens para poder colocar ração, para arraçoar, então ele faz 2 passagens durante o dia e colhe o ovo 1 vez por dia na parte da manhã. O abastecimento da ração é feito através dos mesmos caminhões dos outros galpões, dos automatizados, e a gente faz por cima do telhado ali, a gente adaptou de uma forma que o mesmo caminhão abastece tanto o californiano quanto o automatizado. E esse galpão, a gente tem aqui em torno de 4 galpões desse daqui, mas eles estão sendo todos desativados, estão sendo transformados em galpões automatizados, como a gente vai ver posteriormente, né? Esse galpão, ele cabe essas 8.000 aves, no próximo galpão cabe mais de 40.000 aves, né? No mesmo espaço e 7 andares de altura. Bem bacana, né? Outro detalhe aqui nesse galpão que é um pouquinho diferente é as fezes. Mostra aqui, Damares, só para o pessoal entender. As fezes elas caem diretamente ao chão. As fezes a gente tira aqui de ano em ano. E o que a gente espera dos galpões californianos são fezes nesse formato de castelinho, que a gente chama, que são fezes de uma galinha que está sadia, que ele desce sequinho, e aonde isso não está acontecendo, que provavelmente tem um vazamento de água, onde entra a equipe de manutenção de novo, mesmo sendo uns galpões de 35 anos, galpões não tão automatizados, demanda manutenção também, que aqui tem muita ligação hidráulica, né? Por que esse galpão aqui não é utilizado lona para poder fazer esse controle, às vezes, de temperatura ou de chuva e tudo mais? A lona basicamente é para fazer o controle de temperatura mesmo e ajuda no controle de luminosidade, se você tiver um planejamento de luminosidade. Só que são galpões que não são hermeticamente fechados. Então não dá para você controlar uma temperatura lá dentro de uns galpões que você tem muita fresta. Então esse aqui a gente faz só de tela para evitar o contato externo de aves que são indesejadas, né? Andorinha, enfim, qualquer ave para evitar contato com a galinha de uma forma geral. Mas o controle de luz aqui também continua. Ah, tá. Então esse galpão aqui ele tem o programa de luz normal. Tem o programa de luz normal. Igual as outras que tem o galpão fechado. Sim. Controle de luz normal, com acionador automático, nas horas determinadas, desliga na hora que for determinado, para a galinha despertar e fazer aquele lanchinho da madrugada, se for o caso, para dar uma produção de ovos conforme a gente espera. Esse aqui é um galpão californiano. Agora a gente vai acompanhar e vai ver de perto como funciona um galpão totalmente automatizado. Turma, e saindo do galpão californiano, nós temos aqui o galpão que é totalmente automatizado. Vamos conhecer de pertinho para vocês poderem ver como é que funciona. E aqui, ó, só para vocês já poderem ver a dimensão, ó, olha a altura que é das galinhas. Tem 7 andares de altura, todo automatizado. A gente vai passar algumas informações para você desses galpões. Vamos lá. E olha só, turma. A ração, ela vem automatizada, diferente do sistema californiano. A ração, ela vem lá para cima, ó. Mostra ali, Damares. Vem pelo silo lá de cima, cai nesses canos e de tempo em tempo essa ração ela é passada aqui por toda a extensão do galpão.
Então é bem interessante. Começou aí, ó, o processo de alimentação, ó. Então aí vai passar agora, é automatizado, ninguém pediu para poder passar nada. E além de levar a ração, ele vai limpando, ó. Como você pode observar, tem ali uma vassourinha que ele vai limpando e aí ele vai até o final, vai alimentar todas as aves. A água já é automática e a esteira também faz a coleta toda na parte da manhã, que geralmente faz toda a coleta de ovos. A coleta de fezes também aqui é automatizada. Então as fezes elas são coletadas por debaixo e são levadas lá para o final do galpão, onde a maioria das vezes já tem um caminhão esperando essas fezes para levar para uma outra indústria que aqui também na granja tem, que é a indústria de compostagem. Os ovos, eles caem aqui numa fita, vamos tentar pegar aqui com todo um cuidado, olha só, eles caem numa fita. Geralmente a produção ela é 90% na parte da manhã e só 10% na parte da tarde. E esses ovos eles são levados aqui, ó, vou mostrar aqui, Damares. Olha só que interessante. Isso aqui a gente viu lá na Ciaves, que é um processo que vai passando por toda a fita. Chega aqui, esses ovos eles são levados até aqui a esteira. E olha só, e essa esteira, aquelas duas torres ali de galinha, elas passam por aquele contador, que ali são contados todos os ovos. E essas duas torres aqui também passam por esse contador aqui, que são contados todos os ovos. Também tem a esteira, que ela leva até a esteira principal e aí vai direto para o entreposto de ovos. Então, todo automatizado, todo controlado. E como vocês puderam observar, aqui também não tem a lona. Não precisa da lona para controlar a temperatura, umidade e até a iluminação. Mas a iluminação aqui também é feito o programa de luz. O programa de luz é importantíssimo para a avicultura, pois com o programa de luz as galinhas vão consumir mais ração, elas vão também beber mais água, vão ficar mais acordadas e automaticamente produzem mais. Aqui ainda tem alguns manejos que precisa de fazer. As galinhas aqui ainda recebem a vacina contra bronquite infecciosa, geralmente a cada 60 dias. Elas também recebem todo um cuidado para evitar qualquer tipo de problemas futuros com doença. Então a gente faz toda uma prevenção aqui dentro do galpão. E a produção daqui é altíssima, em torno de 90%, que é a produção média dessas aves. E essas aves, elas ficam aqui por até 100 semanas. Então, no total, 120 semanas que essas aves vão ser utilizadas desde o processo de pintinho até a fase final de produção. Essa granja, com o total de galinhas que ela tem, produz hoje em torno de 8 a 10 milhões de ovos por mês, dependendo do período, porque aí vai ter uma fase que as franguinhas que estão lá vão vir para aqui, depois tem um período que entra mais um novo lote de recria. Então, quando está na alta produção, essa granja pode chegar até 10 milhões de ovos. E engana-se que essas aves, depois que elas acabam todo o processo produtivo, acabou por aí. Não, elas ainda são vendidas como aves para um frigorífico, onde elas são abatidas e ainda chega na casa aí dos consumidores como um franguinho com a galinha com um sabor maravilhoso que pode ser ainda saboreado. Outro detalhe que é muito interessante é que aqui não utiliza-se a muda de pena. Essas aves elas chegam até 100 semanas sem fazer a muda de pena. Se for preciso aproveitar elas durante mais um tempo, de acordo com o preço do ovo estiver interessante, quer manter esse lote por um período um pouco maior, executa a muda de pena e aí sim aproveita as aves por mais um período. Mas geralmente 100 semanas é o período total que essas aves ficam aqui. E depois que os ovos saem daqui, eles vêm para essa esteira, mostrar para vocês, como a gente estava mostrando ali. Ela coleta os ovos, recebe os ovos que vêm dos outros galpões também. É protegido aqui, como vocês podem observar, para não ter acesso à chuva e nenhum outro tipo de animal ou inseto. E aí leva direto para o entreposto, que é a próxima indústria que a gente vai mostrar para vocês. Bom, aqui a gente vai entrar agora no entreposto de ovos. No entreposto de ovos, a gente tem um processo para se seguir. E o processo principal é começar pela área suja para depois passar por todo o entreposto. Também nós vamos vestir uma roupa específica, fazer toda a desinfecção para poder estar acessando o galpão. E neste momento a gente vai ver como é a continuação do processo de produção dos ovos que saem lá da granja e chegam aqui. Vamos lá. Então, neste local aqui é onde chegam os ovos para passar por todo o processo antes de chegar na área limpa do entreposto. E lá vão ser classificados, etc. Por aqui chegam em torno de 8 a 10 milhões de ovos por mês
da granja que produz e 6 milhões de ovos que são comprados por mês também de outras granjas. Esses ovos, eles passam por toda a classificação. Aqui, o primeiro processo, que é o processo de seleção dos ovos, onde os ovos que estão quebrados, que estão trincados, já são retirados do processo, passam aqui por uma limpeza, e nessa parte os ovos são limpos para depois continuar por todo o processo. E aqui os ovos, eles são secos. Continuando, os ovos passam por uma ovoscopia, e aqui é o processo final da área suja, onde eles vão ser retirados os ovos que estão sujos, que estão com microtrincas, para entrar para a área limpa. Dentro do entreposto de ovos trabalham 45 funcionários, dentre eles na parte de classificação, limpeza e até mesmo da parte de transporte dos ovos para venda. No caso aqui, os ovos são vendidos para Ceasa, supermercados, que são os principais compradores da granja. Todos os ovos, eles têm rastreabilidade. Sendo assim, os ovos que vêm de outras granjas, eles são classificados na granja, chegam com rastreabilidade, e aqui são separados os lotes para posteriormente conseguir identificar se tiver problema com algum lote. E os ovos da granja, eles já chegam direto da esteira e vão diretamente para a sala do entreposto, que é a sala limpa. Nós vamos agora conhecer a sala limpa do entreposto. Vamos lá! Aqui, turma, nós estamos na área limpa do entreposto de ovos. Entreposto de ovos, nessa parte, os ovos são recebidos via esteira, onde no outro setor eles foram limpos, secados, fizeram a ovoscopia, tiraram alguns ovos que estão ruins, e aqui agora é feita a classificação. E essa classificação, os ovos eles vão ser separados desde ovos que estão tamanho bom para venda, ovos que estão pequenos demais, ovos que estão grandes demais, ovos que passaram pela ovoscopia, mas que estão com a casca um pouco fina. Aqui é feito um crash detect, e nele, nesse processo, identifica-se ovos que também não podem ser vendidos por conta desse detalhe. O ovo passa lá da área suja para a área limpa através do óculo, para não ter contato de lá para cá. Ele passa na luz ultravioleta para fazer uma primeira desinfecção. Ali ele já cai numa balança, que é um equipamento que tem entre uma esteira e outra. Depois da balança, ele sobe nessa rampa que é o Crash Detect, que ele detecta as microtrincas, que às vezes não é visual, nem a olho nu, e aí ele separa o ovo que vai ser, que não vai ser embalado. Esse ovo ele sobe para pasteurização. E os ovos que estão bons para venda, eles estão separados aqui em bandejas de 10, 12, 20 e 30 ovos. E até mesmo sendo separados em pallets para ser vendidos em grandes quantidades para algumas redes de supermercados, ou até mesmo levar para o Ceasa, que é onde é o destino final da venda dos produtos aqui produzidos para a granja. Então o destino final seria ou venda para grandes indústrias, grandes supermercados, pasteurização, ou a venda no próprio Ceasa, além de atender alguns grandes mercados que estão fora aqui também da cidade de Divinópolis, em Belo Horizonte e dentro do estado de Minas Gerais. Praticamente tudo é automatizado. O único processo que não é automatizado aqui no entreposto é a parte de colocar os ovos nas bandejas para poder fazer a embalagem e retirar os ovos e passar para a parte de estocagem, onde ele fica aqui somente 2 dias. A classificação basicamente é separar os ovos por peso, e depois disso ele segue para o processo de embalagem. Ou embala ele em caixa, in natura, que é o ovo granel, do tipo desse que está atrás da gente aqui, ou a gente reprocessa ele para embalar ele em estojos de 10 ovos, ou filme microfilmado, aquele macro perfurado com os furinhos, termoencolhido, para 12 ovos, para 20 ou para 30 ovos, aí ele sendo branco ou vermelho. O trabalho de manual aqui é o da ovoscopia, onde é aquele processo que as meninas ficam num setor com uma luz de baixo, que ele já começa a tirar algum ovo defeituoso ou um ovo sujo. O outro manual é na ponta da esteira, onde o ovo ele é classificado. As pessoas têm que encaixar esse ovo, tira o ovo em pente de 20 ou de 30 para poder colocar nas caixas.
e na embalagem dele, que você tem que colocar, etiquetar, datar a etiqueta manualmente. A gente tem uma máquina de datar a etiqueta, mas você tem que colocar essa etiqueta manualmente junto do ovo que vai sofrer o processo de embalagem, basicamente. E depois, por unidade, tem que ir montando as caixas, aí a fechadora de caixa fecha, a outra parte é paletizada. E esses ovos, desde quando eles saem lá do galpão, passam por todo esse processo, quanto tempo que eles ficam, até mesmo na estocagem aqui da granja? Não mais que 2 dias, com algumas exceções, mas em alguns casos, igual hoje, ovo que a galinha botou hoje cedo, talvez já está embalado e já está na área de expedição para ser carregado hoje ainda. Então é muito rápido, é muito dinâmico o processo, o que garante uma qualidade final do produto. O processo do entreposto, por ser um ambiente que é cifrado, que a gente chama, que ele está sob o selo federal, de inspeção federal, ele tem que sempre seguir um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Então a área suja é onde entra a mercadoria, entra o ovo que seja comprado ou que seja produzido, ele passa pelo processo de classificação, de embalagem, seguindo esse fluxo, nunca contra fluxo. Daí ele vai para a expedição, aguardar a separação da mercadoria pelo picking, que é um documento que o setor de comercial já solta, ali eles já vão separar as mercadorias para aí poder fazer a expedição, fazer o carregamento dos caminhões. Então, esse ovo que a galinha botou hoje cedo, num dia de hoje que tem pouca mercadoria, talvez amanhã já está na loja. Então, e esse processo ele nunca volta, né? Ele nunca volta. De lá, eu não posso pegar um ovo da expedição e voltar ele novamente para o processo inicial. É um fluxo sempre contínuo. E aqui é a fábrica de ração da granja. Nesse processo aqui é fabricado toda a ração da granja, que alimenta desde os pintinhos até as aves em produção. Vamos conhecer um pouquinho como funciona essa fábrica de ração. Vem cá. Tem um depósito pequeno no secador de grãos ali atrás, que às vezes armazena algum excesso, além dos silos de armazenamento de soja, milho e sorgo, que é externo. Eles ficam, os silos grandes que ficam externos. Vocês vão ver imagens aí que a gente fez até com drone, que ficou bem bacana. Então vamos ver aqui como funciona aqui. Então os ingredientes que tem aqui, né, que são, entre aspas, os principais, aqui tem utilizado na ração: farelo de carne, calcário calcítico, quais mais que tem aqui? Metionina, bicarbonato, sal, a farinha de carne, o caulim, farinha de sangue, o calcário fino e o grosso, né? Que é um componente importante para a casca do ovo, além dos premixes e dos outros materiais finos, né? Selênio, betaína. Esses 3 silos menores aqui, esses metálicos, são para receber a soja, o sorgo e o milho, que vem dos silos maiores através de gravidade ou elevadores lá fora, e aqui dentro internamente uma rosca sem fim por gravidade. Na sequência eles caem nessa balança aqui que a gente vai acompanhar o processo todo. Antes de misturar os ingredientes em maior quantidade, soja, sorgo, milho e outro, calcária, etc., os ingredientes em menor quantidade, que são os macro e micro, né, utilizados na ração, são pesados aqui, né? Como é que funciona, Rodolfo? Aqui pesa os micros, que são as pequenas quantidades, que daqui, de acordo com cada formulação, ele vai jogar no pré-misturador para fazer um volume um pouco maior, porque são gramas de algumas coisas, são volumes pequenos para jogar numa tonelada. Se não fizer uma pré-mistura, ele não vai adquirir uma homogeneidade bacana lá no fim. Só para vocês terem ideia, turma, tem ingrediente aqui que 20 gramas do ingrediente é utilizado em 1 tonelada. É isso aí. Isso tem que ser muito bem feito, porque senão não vai chegar no objetivo final, que é o consumo do animal. E um detalhe que é muito importante. Às vezes eu falo assim, mas 20 gramas em 1 tonelada não faz nem falta, né? Não vou colocar não. O que acontece? Aí pode dar algum problema de coloração, diferença de qualidade de casca, ou impactar numa baixa produção, ou numa má formação da casca. Então tem vários
várias consequências que pode causar se a gente não seguir a regra, o que está sendo solicitado. Então, olha que interessante. Quem determina aqui na fábrica de ração a quantidade de ingredientes não é alguém que abre ali, né, uma válvula para poder cair mais ingredientes ou outro. Como é que funciona isso aí? Funciona automaticamente através da automação interna que a gente tem, de acordo com a fórmula que foi determinada. Então você alimenta ali o computador com a fórmula que você quer e ele já vai saber a quantidade de ingredientes que vai cair de cada item. Não, ele ainda não está completamente automatizado dessa forma, mas aqui de dentro o responsável já controla todas as canecas e os caminhos para poder definir quanto que ele pega, quanto que ele vai precisar de soja ou de sorgo, para ele cai na balança, pesa, encaminha para o elevador, que joga para o misturador ou joga para o moinho. Então tem todo um emaranhado até chegar na expedição final. Aqui, turma, é feito todo o processo. Temos a balança, que vai fazer a pesagem dos ingredientes. Temos aqui o misturador, onde é feita toda a mistura. E logo acima, o triturador, que tritura os grãos que chegam aqui na fábrica de ração para serem processados. Um detalhe bem interessante, o quilo da ração para as poedeiras, na fase já em produção, fica bem barato. Fica R$ 1,67 hoje, no dia de hoje. Nós estamos em outubro de 2022. Então, onde a gente consegue pagar numa pequena produção em torno de R$ 2,40, R$ 2,50, aqui nessa fábrica de ração consegue economizar bastante por ter todo o processo, além também de plantar os grãos que eles utilizam aqui. E assim, para uma estrutura, né, da granja que vocês têm aqui, quantidade de aves, tudo é monstruoso, né? A fábrica que é monstruosa, tudo é monstruoso. E profissionais que são necessários para poder trabalhar e produzir aqui a ração? Quantos profissionais que são necessários para tocar essa fábrica? Bom, depois do produto chegar aqui, a fábrica ela tem já um certo grau de automação também que permite a gente trabalhar internamente com 2 pessoas só. Olha só. E uma pessoa externa fazendo a entrega das rações nos galpões. É lógico que aí nós estamos excluindo o backstage, né? Vamos falar assim, né? Porque para isso tudo acontecer aqui, esse material todo tem a plantação, tem a parte de compras que eu estou envolvido e para isso tudo chegar aqui a tempo e a hora e não poder faltar produto nenhum. Mas basicamente 2 pessoas tocam essa fábrica de ração e põem ela disponível para um terceiro ir abastecer os galpões. E assim, qual que é a produção hoje dessa fábrica? Quantas, não sei se é quilo, se é tonelada, que essa fábrica produz hoje? Hoje nós estamos com em torno de 50 toneladas dia, que não necessariamente é o consumo lá, mas a fábrica tem capacidade e produz com uma certa tranquilidade 50 toneladas dia, o que dá espaço para a gente, num dia da semana ou num determinado meio-dia da semana, para parar, para dar uma manutenção, uma limpeza, dar uma preventiva nela, porque é mais um item dentro da estrutura toda que não pode parar. Esse fluxo, como você disse que é contínuo, essa ração que é fabricada aqui, ela tem uma estocagem por um período ou ela tem que ser utilizada já praticamente quase de imediato? Como é que funciona? A estocagem basicamente é no galpão. Então no galpão a gente deixa um estoque em torno de 2 dias no máximo e aqui é just in time. Produziu, tem um silo de expedição aqui fora, que depois a gente vai ver, mas é jogar para o silo e descer para o caminhão, máximo de um dia para o outro, e o caminhão está entregando. Lá no galpão de postura, a gente mantém uns 2 dias para dar tempo de abastecer todos os galpões, né? Os galpões de automatizados têm uns silos de 16 toneladas e o manual ainda é armazenado em bag, em torno de 2 a 3 toneladas cada galpão manual. Aqui, vocês não formulam somente um tipo de ração, né? Porque até então tem diversas fases, diversas idades aqui. Como é que funciona todo esse processo? Então, essa organização é feita pela zootecnia, que junto com o veterinário que é habilitado para fazer a formulação, eles definem qual ração a galinha vai estar comendo em cada fase da vida dela, desde a pintainha, desde o primeiro dia que chega,
passando por fases de crescimento e depois de postura e depois de idade, e essa formulação ela vai sendo alterada aqui com o Cleiton e a partir desse momento ele de posse da receita na mão, ele vai trabalhando cada ração dessa e os volumes vão sendo jogados para cada silo lá fora. Então ele trabalha aqui como se fosse vendendo para cada galpão. O responsável lá já pede qual tipo de ração que ele quer e eles fazem a entrega lá de acordo com a característica de cada lote. E ali fora a gente viu que tem 4 silos enormes, né? Então cada fase ali ou cada tipo de ração é armazenado num silo diferente. Sim, nós somos com esses 4 silos ali e colocando mais 2 em operação agora, já para ter um pulmãozinho a mais, porque tem hora que você precisa de dar um respiro para não ser tão just in time. Aí nós estamos instalando mais 2 silos ali, aí a expedição vai ficar com 6 silos para dar para dar mais folga, tempo, mas assim, dar mais folga, dar mais tempo para a fábrica entregar com mais tranquilidade. Muitos pequenos produtores, principalmente, têm passado por essa dificuldade com a alta dos insumos, com a grande frequência, né? E aí, às vezes, a gente compra o milho num preço e teve muitas altas aí durante esse período. Quando ocorre qualquer diferença no preço, assim, que fica, às vezes, inviável utilizar um ingrediente, a ração ela também é alterada aqui para diminuir um pouco desse impacto? Como é que funciona? Esse tipo de percepção é sempre administrado na parte da nutrição junto com compras. Porque tem os problemas, assim, alta de dólar, falta de um item específico, uma fábrica na China que pega fogo e uma vitamina deixa de ser fornecida para o Brasil. Até na China, se der problema, influencia aqui. Influencia aqui. Aí um item específico que está dentro da ração, que aparentemente pode ser insignificante, só que a hora que você vai julgar na tonelada final, ele é expressivo. Pode não parecer expressivo numa tonelada, mas em 50 no dia. 5 vezes 3, 1,5 milhão por mês. E aí joga no ano e isso impacta. Então, a hora que esses ajustes de custo versus o que a galinha precisa também, porque não pode só diminuir custo ou tirar produto. Você tem que dar energia suficiente para ela, você tem que dar proteína suficiente para ela, para você ter um ovo de qualidade, para poder tá servindo o mercado de uma forma geral. E aí esse balanço é feito na nutrição ali. E agora, turma, a gente vai entrar na parte de pasteurização aqui da indústria. E a parte de pasteurização é muito importante, principalmente para dar vazão no produto que não pode ser vendido in natura ou até mesmo como parte estratégica da indústria. Pasteurização basicamente é um processo que é feito de forma térmica, onde vai eliminar os micro-organismos presentes nos ovos. E um detalhe muito importante, não se perde nada de nutrientes com esse processo. Pelo contrário, o ovo torna-se ainda mais nutritivo porque eliminou-se qualquer tipo de micro-organismo. O processo inicia aqui nesse local. Os ovos são recebidos pela esteira, onde eles já foram lavados, eles já foram selecionados, retirados os que não são próprios até mesmo para pasteurização. Os ovos eles são quebrados aqui pela máquina automaticamente e aí são separados o líquido da casca. E todo o resíduo que é produzido aqui, a casca vai para a compostagem e o resíduo líquido ele vai separado para um outro tipo de tratamento. Aqui a indústria ela produz em torno de 8.000 quilos por dia. Esses 8.000 quilos podem ficar aqui até no máximo de 2 dias, pois já tem cliente para utilizar esse produto. E os clientes que utilizam os ovos pasteurizados geralmente são as indústrias. Indústrias que fabricam, por exemplo, um papa-ovo, biscoito, bolos, etc. Utilizam o ovo pasteurizado porque elas não podem mais utilizar o ovo in natura. Dessa forma, tem um mercado muito interessante onde ovos que às vezes não poderiam ser vendidos com um preço comercial interessante, ovos pequenos demais, ovos grandes demais que poderiam quebrar a casca com facilidade no transporte, eles vêm aqui para pasteurização e criou-se um novo nicho no mercado para a granja também rentabilizar. Leonardo, então aqui é a parte de pasteurização dos ovos.
Nesse setor aqui, então, os ovos que porventura não podem ser vendidos para consumo in natura, eles são feitos a pasteurização. E o que é essa pasteurização dos ovos? A pasteurização é basicamente eliminar os micro-organismos que o ovo in natura tem de uma forma natural, por um tratamento térmico. A gente eleva o ovo a 61 graus, 62, 63 graus e depois abaixa ele a temperatura a 5 graus. Então, basicamente, eliminar de uma forma, para transformar o produto de uma forma mais segura, os micro-organismos naturais que tem no ovo. Agora, não necessariamente a pasteurização não é feita no ovo que não pode ser consumido de forma in natura. Porque a gente pode pegar o ovo e em muitos momentos faz isso, o ovo que em vez de ser comercializado de uma forma in natura e se avalia dentro da avaliação do nosso setor responsável, às vezes é preferível pasteurizar do que vender aquele ovo ou muito pequeno ou muito grande. Ele está perfeito para uso in natura, mas é melhor negócio pasteurizar. Então, vamos lá. Quer dizer que não é só o ovo que está impróprio para venda por conta de uma microtrinca, etc., ele é pasteurizado. Então, quais tipos de ovos que vêm aqui para pasteurização, além dos ovos bons de tamanho menor? Então, o ovo que vem para pasteurização é o ovo que é eliminado na máquina classificadora lá embaixo com a microtrinca, porém a membrana dele não pode estar rompida. Então, esse ovo ele é apto a ser pasteurizado. É também comprado ovos de fora para pasteurizar, ou os ovos geralmente que saem somente da granja que são pasteurizados? Não, pode adquirir ovos externos, pode ser ovo da granja, não importa. Desde que ele obedeça às normas básicas exigidas pela fiscalização, a gente pode pasteurizar o ovo externo, sim. Este canal é feito para você, criador, que deseja consumir o que produz ou que quer lucrar com o comércio da sua região. Use os comentários para tirar suas dúvidas, que responderemos a todos. Continue com o vídeo. E um detalhe que eu achei interessante, vocês vão ver as imagens de como funciona todo o processo aqui, é que chegando ali num processo, a máquina ela quebra sozinho o ovo, separa a casca do ovo, e essa casca ela tem um destino ali separado e a gema mais a clara vem para cá. E o destino final dessa casca, para onde que ela vai? A casca ela vai para compostagem, porque é um produto rico em cálcio, né? E aí ela vai para a composteira nossa para poder transformar isso em adubo. E também eu vi que em alguns momentos até o próprio líquido mais a gema mais a clara costumam ir também para uma separação ali num balde. Isso também vai para compostagem ou tem outro destino? Não, aquele que cai no balde é um resíduo que desce no separador de casca e ele é eliminado. O ovo que sai do sistema principal e perde ou ganha a temperatura, que é aquele que escorreu no balde vermelho, aquele é eliminado. Ele vai para ET para virar gás, ou para entrar no processo de tratamento de efluente. Então, de todo jeito nada se perde. Nada se perde. Ele é uma perda, só que a gente tem que dar o destino correto. E sim, e essa indústria, que aqui a gente está entendendo, a gente está vendo, tem várias indústrias dentro da granja. O resultado final, que é a produção de ovo lá no supermercado, é apenas um de todos os processos que são feitos e de vamos colocar assim, de todas as indústrias que existem dentro da granja. A produção dessa indústria aqui, qual é a quantidade dela por dia? Hoje a gente está em média de 8 toneladas por dia de ovo líquido, pasteurizado, resfriado. E aqui esses ovos, eles ficam qual período que de estoque aqui desses ovos? Não mais que 2 dias. O giro é muito rápido, o mercado é muito consumidor, as indústrias, a qual a gente fornece, né? Porque hoje em dia a indústria só pode utilizar o ovo pasteurizado, não se usa mais o ovo in natura na indústria. Então ele já recebe esse saco de ovo nosso de 5 quilos, que a gente vai ver depois, né? E ali ele já elimina a casca, ele já não tem o problema lá da casca, ele é um produto mais homogêneo, ele é um produto que ele tem menos resíduo para ele tratar lá na ponta da indústria. Então 8 toneladas desse produto sai da granja diariamente em caixas de 20 quilos. Então são 4 bags de 5 quilos por caixa. Então assim, o cliente seu desses ovos, eles são então
grandes indústrias que utilizam o ovo num processo produtivo de algum produto alimentício. Exatamente. Pão de queijo, o famoso papa-ovo, né? São indústrias de alimentícias para consumir o que consome o ovo, que não produz, não se usa mais o natura. E só para a gente ter uma ideia assim de valores, quanto que é vendido aqui o quilo de um ovo pasteurizado? O pasteurizado hoje está em torno de R$ 8,80 em bags de 5 quilos, cada bag. Então seria 8,80 vezes 5 quilos, que é o valor total dele. E qual que é o prazo de validade desse ovo? Lógico que ele tem todo um processo para ser armazenado, né? Ele não pode ficar na temperatura normal, né? Ele tem que ser resfriado. E qual que é o prazo de validade total depois que ele saiu aqui da fábrica? Validade de 20 dias, nem é depois que ele saiu da fábrica. A partir do momento que invasou, entrou para dentro do saco, é 20 dias. Então, se ele ficar aqui 2 dias, ele já perdeu 2 dias de shelf life no uso lá. Mas a indústria é muito ágil nesse tipo de consumo também. Então, esses 2 dias aqui, basicamente, no terceiro dia, esse ovo já é a parte integrante de um biscoito que já vai chegar no supermercado daí a alguns dias. Os tipos de embalagens que são utilizadas no processo produtivo para venda? Hoje a gente trabalha só com o de 5 quilos, são bags de 5 quilos embalados em 4x4 numa caixa de 20, que é o transporte que faz para a indústria. E a gente tem uma máquina com capacidade de invase para garrafa em litro e de galão de 5 litros, mas por questões estratégicas a gente definiu iniciar com os bags para a gente, num posterior momento, a gente pensar na forma ideal de comercialização das garrafas. É interessante, né, Tom? E assim, o processo ele não acaba aqui. Ainda tem outras empresas, vamos dizer assim, dentro da granja, que são altamente necessárias para tudo funcionar, né? E vocês vão conhecer também a próxima empresa aqui, que é o processo de descarte de todo o resíduo que a granja produz, que pode ser um problema, né, Leonardo, se não tiver o descarte correto. É isso aí. Toda empresa, igual a nossa, que gera um certo passivo, igual aqui tem casca, tem o ovo de descarte, tem a caixa de papelão, tem o pente que não tem reuso. E aí a gente teve que criar um setor para poder fazer a reciclagem de uma forma correta desse tipo de material. A gente vai conhecer agora como que funciona a compostagem aqui da granja. Leonardo, a gente está aqui quase no final dessa visita. A gente viu de tudo, né? A gente viu desde o início, que é a recria, passou pela fábrica de ração, foi para a produção de ovos, entreposto de ovos, pasteurização, que são todas, a gente viu que são indústrias separadas, e toda essa indústria aqui, ela gera vários resíduos, né? E eu creio que seja o grande problema esses resíduos. Aqui a gente tem, também na granja, várias formas de tratamento. Quais são as formas de tratamento desses resíduos que a granja produz? Então, todas essas indústrias são todas linkadas uma na outra, né? Elas realmente geram alguns resíduos que se tornam passivos da indústria, de uma forma geral. Da pasteurização, a gente faz o tratamento de água para poder devolver a água para o meio ambiente de uma forma passiva de ser reutilizada, propriamente dita, né? Os resíduos de plástico, papel, metal, papelão, a gente tem a área da reciclagem nossa, que é a parte de separação desses materiais para poder dar o destino correto, se é para uma empresa que vai reciclar o papelão ou uma empresa que a gente vai vender sucata de metal.
enfim, todas essas empresas que têm que ser certificadas, isso é um detalhe importante, elas têm que ser certificadas, senão a gente não pode passar esse material para eles, a gente só pode vender esse material para a empresa que tenha certificação de meio ambiente. E quando a gente pensa em retorno financeiro, é muito pouco, porém, se a gente pensar no passivo ambiental, só da gente estar tirando esse passivo, estar deixando de gerar um passivo ambiental, já é um retorno muito interessante. Além também do tratamento da água, da reciclagem, tem a compostagem também, né? Isso, esqueci de falar. A compostagem é onde uma parte do ovo que a gente separa ele a casca da pasteurização, a gente joga para a indústria de compostagem. O ovo, que é o líquido, esse não vai para o composto, mas ele vai para o tratamento de água. Da ética, a gente tem um outro tratamento ali atrás da indústria, que num segundo momento isso vai virar energia para gerar um gás que nós estamos para rodar um gerador de energia a gás ali também. Então acaba que um problema que se teria para poder, vamos colocar assim, desovar todo esse resíduo que é produzido pela granja, vocês aqui na granja criaram também as formas de tratar os mesmos e não agredir o meio ambiente. Quando a gente consegue fazer a captação de todo esse passivo da empresa e dar um destino correto internamente, a gente gera até um fluxo positivo entre as pessoas aqui, que agora não tem mais aquela que... Eu não estou jogando mais fora um lixo, vamos dizer assim. Eu não vou jogar um lixo no chão, eu vou jogar no lixo correto, tem a separação, tem tudo. Gera um fluxo positivo das pessoas, que é uma empresa sadia, que é uma empresa que tem preocupação ambiental. Então, Leonardo, a compostagem que é retirada aqui, que é o resíduo da granja, juntamente com resíduo de casca de ovo, etc., ela pode até mesmo ser vendida para outra empresa que faz o uso dela como adubo em plantações, etc. Né? Sim, sem dúvida. A casca de ovo é um produto muito bom para composteiras, que depois vai fazer isso aí se tornar um adubo, sim. Não só o papelão que todo mundo, ou o papel que todo mundo acha que é lixo e tem que ir para lixão, isso tem que acabar, isso tem que ser cortado, né? A gente tem que dar destino correto de cada produto para a gente ter um meio ambiente mais bacana ali na frente e gerar menos sujeira para o mundo, gerar menos sujeira para o nosso ambiente de uma forma geral, né? E outro detalhe, turma, que a granja aqui está implementando é a energia limpa, que é a energia fotovoltaica. Também está em processo de implementação, onde a granja vai se tornar autossustentável, inclusive na produção de energia para ela mesma, né? É isso aí. A indústria, é uma outra indústria dentro da indústria, que a gente já falou várias vezes. A gente separa aqui por centros de custo, vamos dizer assim, porque cada um gera um foco diferente. Nós temos essa indústria de fotovoltaica agora que está para ser startada dentro em breve, para poder dar essa sustentabilidade para toda a granja, porque aqui consome-se muita energia. Tudo que a gente viu não é só energia física das pessoas que estão aqui dando sangue todo dia. A energia que aqui a gente recebe pela CEMIG é onerosa e daqui a pouco nós vamos ser autossuficientes. Vocês verem que uma granja de ovos, esse ovo que sai do supermercado, que vai para sua casa, o processo anterior a ele é muitas empresas dentro de uma empresa só, como aqui na granja, que estão por trás, né? E agora você está entendendo como funciona todo esse processo para o ovo chegar até aí na sua casa. Hoje você tem uma noção bem bacana do processo. Um simples produto mega nutritivo, é necessário uma estrutura gigantesca para produzi-lo. Saiba que o Brasil é um dos 3 maiores produtores de ovos do mundo. E você agora conhece o passo a passo para o ovo chegar até a sua casa e saborear um alimento nutritivo e saudável que está na mesa de todos os brasileiros. Bora comer?